pessoal, sejam bem-vindos para a parte 4 da Segunda Guerra Mundial. O assunto é bastante extenso, não é? Mas vale a pena ser estudado. Nós vamos continuar falando hoje sobre o pós-guerra, o que houve depois que o Japão se rendeu após o Holocausto Nuclear. O mundo teve grandes expectativas apesar da destruição, porque dois países se lançaram como países emergentes da Segunda Guerra Mundial. Foram eles, os Estados Unidos e a União Soviética. Isso mesmo, saíram da Segunda Guerra Mundial como superpotências mundiais. Lembrem-se, os Estados Unidos conseguiram desenvolver as armas nucleares ainda no finzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Porém, no final da Segunda Grande Guerra, somente os Estados Unidos tinham esta tecnologia. Em 1949, a situação mudou. Os soviéticos também conseguiram desenvolver armas nucleares. Então isto levou a uma disputa muito grande, surgindo então não somente as bombas atômicas, mas também a famosa bomba de hidrogênio. Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, e uma bomba atômica. Na verdade, elas não são iguais. Elas têm princípios parecidos. Elas utilizam os materiais radioativos e os mesmos compostos. Porém, a sua montagem e fabricação são totalmente diferentes. De forma que a bomba de hidrogênio consegue ter muito mais potência do que a bomba atômica. Se os cientistas utilizassem toda a capacidade de uma bomba de hidrogênio, ela geraria mais de 100 megatons. O fato é que a ideia de duas superpotências mundiais no pós-guerra marcou uma nova guerra que foi chamada de Guerra Fria. Contudo, existe outra situação muito interessante do pós-guerra. Os Estados Unidos contrataram uma equipe de físicos nucleares para saber os danos causados nas cidades de Hiroshima e Nagasaki naquele momento das explosões atômicas provocadas por eles. O líder destes cientistas era o Dr. Philip Morrison e ele passou meses fazendo pesquisas com a equipe nas duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Ele concluiu o seguinte: no momento das explosões nucleares, era como se um pequeno sol acabasse de ser criado, incinerando todos os seres vivos de aproximadamente 28 km², e que as explosões atômicas eram formadas por 3 estágios diferentes. Primeiro, quando ela explodia, ela formava um cogumelo nuclear que aquecia a atmosfera a cerca de 100 milhões de graus Fahrenheit. Em seguida, ela provocava um terremoto em ondas sísmicas bastante consideráveis, derrubando tudo que houvesse pela frente em termos de construções. Por isso que Hiroshima e Nagasaki foram destruídas. Este é o segundo efeito. Mas tem um terceiro efeito que também é muito nocivo. Quando os dois primeiros passam, vem a radiação nuclear ou a radioatividade. Ela se espalha pela atmosfera, levada pelos ventos e contamina não somente o ar, mas contamina também a água, a terra, as plantações. E o que é que isso causa na espécie humana? Causa células cancerígenas de todos os tipos. A exposição humana às grandes radiações causam câncer. E dependendo do grau de exposição que a pessoa teve ou que a pessoa tem à radiação, ela pode morrer em um dia, 2, 3, em um ano, 2, 3, 10 anos depois. Isto vai depender do contato que ela teve
com o material radioativo. Vale a pena falarmos também no seguinte: por que a humanidade hoje é tão vítima de doenças relacionadas ao câncer? Aí nós precisamos repensar o que aconteceu no desenvolvimento das bombas nucleares. Porque não foram somente explodidas 2 armas atômicas, que foram aquelas do Japão. Várias outras armas foram explodidas, testando-se quais seriam suas ações na natureza, em seres vivos, em seres inanimados, praticados pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Esses testes liberou grandes quantidades de radiação nuclear na atmosfera terrestre, contaminando lençóis freáticos, contaminando oceanos, contaminando terras e contaminando o ar. Então hoje, quando nós nos alimentamos, quando nós respiramos e quando nós tomamos água, nós não sabemos quanto de radiação existe nestes alimentos, nesta água ou no ar que respiramos. Existe um ditado muito expressivo a respeito disto. Nós somos o que bebemos, o que respiramos e o que comemos. Ou seja, dependendo destas situações, nós temos mais ou menos tempo de vida, melhor ou pior qualidade de vida, e assim sucessivamente. Várias outras doenças estão ligadas a estes processos que tornaram impuros o nosso ambiente, o nosso habitat natural. Bem, minha gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessas características do pós-Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Façam sua inscrição no nosso canal para que nós tenhamos uma maior repercussão perante o YouTube. E também não esqueçam de deixarem o like, que é muito importante para nós. Um abraço a todos e até a próxima!